Nós vamos falar hoje da Umbanda. Falar da Umbanda realmente ela é uma tarefa prazerosa, entretanto é uma tarefa um pouco difícil, pois falar da Umbanda é falar de todo um segmento, né, de um sincretismo que envolve várias religiões dentro da Umbanda. A religião Umbanda, ela é uma mistura de crenças e costumes. Nós vamos entender nesse vídeo a sua origem, data, fundadores, locais de fundação e exatamente qual a ideia da doutrina Umbanda. A princípio, alguns historiadores afirmam que a Umbanda seria a única religião totalmente brasileira. Fazer essa afirmação é algo perigoso, já que as religiões, de maneira geral, inclusive o próprio cristianismo, ela vem através de outras religiões. O cristianismo judaico-cristão, ele traz elementos da cultura romana, traz elementos de algumas culturas pagãs, traz elementos da cultura judaica, entre outros. Então, é quase que impossível afirmar que uma religião ela é de um local só. Na verdade, as religiões ela é complementos de outras. Então, vamos entender um pouquinho sobre a Umbanda. A Umbanda ela vai se afirmar, vamos dizer assim, no estado do Rio de Janeiro. Isso por volta do início do século XX, né, com um jovem, um garoto chamado Zélio de Moraes, ou Zélio Ferdinando de Moraes. Por que eu falo se afirmar? Porque antes da Umbanda, antes de Zélio de Moraes, né, chegar e fundar o que vai ser chamado de Umbanda, no ano de 1908, mais precisamente no dia 15 de novembro, já existia outras doutrinas muito parecidas com o que hoje nós temos de Umbanda. Já existia o que se chamava de a macumba carioca, já existia o catimbó no Nordeste, já existia a jurema também no Nordeste, Pernambuco, Bahia, que tinha algo parecido com o que é a jurema, com o que é a Umbanda hoje. Já existia os cultos indígenas, a chamada pagelança, já tinha os benzedores, que também faz parte hoje da Umbanda. Mas, deixando de lado o que já existia antes, vamos falar um pouquinho então da Umbanda. Um jovem chamado Zélio Ferdinando de Moraes, um jovem de classe média da cidade de Niterói, do antigo estado da Guanabara, que hoje é Rio de Janeiro, começa a ter o que a família vai chamar de alucinações. A família de Zélio Ferdinando de Moraes, vai chamar de alucinações o que Zélio Ferdinando vinha passando, vendo espírito, conversando, entre outras coisas. Essa família de classe média, que de certa forma não acreditava, não aceitava ou não entendia de espiritismo, vai procurar doutores, psicólogos e chega até inclusive a procurar um padre para exorcizar, vamos chamar assim, para exorcizar esse jovem que estava tendo alucinações. Passando por vários lugares, não encontrando a cura desse garoto, alguém próximo à família aconselha essa família que procure um centro espírita, pois talvez o problema daquele jovem, na ideia deles, poderia se resolver no centro espírita. E assim a família faz. Eles vão até a antiga Federação Espírita de Niterói e vai contar o caso. São convidados para uma sessão espírita e nessa sessão espírita, o que vai acontecer? O jovem Zélio Ferdinando de Moraes vai receber um espírito de um índio. Só que dentro da federação não se aceitava certo tipo de espírito. Espírito de índio, espírito de ex-escravos, espírito de boiadeiro,
ou espírito de malandros não era aceito. Logo, esse espírito foi informado de que ali não era lugar para espírito, que eles classificavam de espíritos inferior, certo? Esse espírito que estava lá manifestado em Zélio de Moraes diz: olha, se aqui não é possível, então diga a todos que amanhã, o dia seguinte, estaria recebendo na casa do aparelho, estaria retornando no corpo do aparelho em sua casa, e que todos que estivessem presentes naquela sessão estariam convidados. E assim foi feito. No dia seguinte, na casa desse jovem chamado Zélio de Moraes, todas as pessoas que estavam naquela reunião e outros mais que foram convidados, estavam lá na casa de Zélio de Moraes. Quando baixa esse espírito de índio, alguém vai perguntar qual o nome desse espírito que ali estava. Esse espírito vai dizer: olha, se é necessário que eu tenha um nome, pode me chamar de Caboclo das Sete Encruzilhadas. É o primeiro espírito que baixa e que há uma comunicação no aparelho de Zélio de Moraes. E esse espírito ele vai além disso. Ele vai dizer: olha, a partir de hoje vai ser fundada no Brasil uma nova religião. Essa religião ela vai acolher todos que aqui chegar. Vai ser uma religião onde aquele que sabe menos vai aprender com aquele que sabe mais. E aquele que sabe mais vai ensinar aqueles que sabem menos. É verdade que não foi tudo tão simples assim. É verdade que a Umbanda ela vai percorrer um longo caminho até se afirmar como religião. Mesmo porque a gente está falando do início do século XX. 1908, tem pouco mais de 20 anos, 30 anos, me ajuda aí quem é da matemática, 20 anos, 30 anos que terminou a escravidão no Brasil. Lembrando que religiões de matriz africana, até então, era tido como algo criminoso. E a Umbanda, ela vai trazer essas religiões para dentro dela, principalmente as religiões de matriz africana. E vai muito além. Ela vai trazer para dentro de si os costumes indígenas, a pagelança, vai trazer para dentro de si também os ensinamentos kardecistas, que já era praticado na Federação Espírita do Rio de Janeiro ou Federação Espírita de Niterói. Ela vai trazer os costumes da boemia na imagem dos malandros, exceto que um tempo depois. Ela vai trazer espíritos de pretos velhos que era totalmente ignorado, porque pretos velhos seria espírito de ex-escravos que estavam ali na senzala até 30, 40 anos atrás. Seria espírito totalmente sem instruções. Então a Umbanda ela vai percorrer um longo caminho para se afirmar o que é nos dias atuais. Bem, além de todas essas entidades, algo interessante vai acontecer na Umbanda também, que ela vai trazer para dentro dos seus rituais a imagem de Exu. Vamos entender, existe Exu, Orixá, que é característico das doutrinas de Candomblé. A gente vai estar falando disso uma outra oportunidade. E a Umbanda ela vai trazer o Exu Catiço, que é entidades, Exu entidades que vai trabalhar como preto velhos, como boiadeiro ou como caboclos. E essa comunicação entre Exu vai ser algo também que vai, de certa forma, vai causar uma polêmica. Alguns estudiosos, vamos chamar assim, estudiosos da religião, vai dizer: nossa, como Exu trabalhando como entidade, não é isso. Só que é um preconceito tão grande que não deixam enxergar que são coisas diferentes. Exu, Orixá, Exu, entidades. São totalmente diferentes. É preciso haver um estudo maior por parte de quem critica ou criticou, porque isso já está sendo mais aceitado hoje, né? Mas logo no início existia uma polêmica grande sobre Exu, entidade, Exu, Orixá. E a Umbanda, ela vai ser isso.
além de todos esses elementos, uma outra coisa que a Umbanda vai fazer é trazer para dentro dos seus terreiros elementos do catolicismo. A Umbanda, ela vai dar continuidade, com muita propriedade, ela vai dar continuidade ao sincretismo religioso entre religiões católicas e religiões de matriz africana. Ela vai trazer para dentro do seu congá, para o alto do seu congá, a imagem dos santos católicos representando os orixás, ao mesmo tempo que está ali a imagem de meu pai Xangô, do lado a imagem de São Jerônimo, ou São João Batista, ou São Miguel, ao mesmo tempo que está ali minha mãe Ançã, do lado a imagem de Santa Bárbara. Os pontos cantados da Umbanda também vai trazer essa referência dos santos católicos também. Quando se fala do orixá, no mesmo ponto faz a referência ao sincretismo dele. Então nós podemos dizer que a Umbanda ela é tipicamente brasileira. Eu não me atrevo a dizer que a Umbanda é a religião, que a Umbanda é a única religião totalmente brasileira. Não me atrevo a dizer, mas eu digo que a Umbanda ela é uma religião tipicamente brasileira. Porque o Brasil ela tem essa coisa de mistura, de transformação. O brasileiro ele é mestre nisso, de pegar tudo que veio de fora e dar esse toque pessoal e tornar único e exclusivamente brasileiro. Eu estava observando outro dia, né, saindo um pouquinho da história, só para a gente entender como funciona essa coisa do brasileiro, observando, estudando sobre alimentos, e a pizza, que é um produto tipicamente italiano, embora dizem que a pizza não é totalmente italiana, ela tem origem asiática, mas na Itália são pouquíssimos sabores de pizza, no máximo 5, 10 sabores, ou menos talvez. E a pizza que veio para o Brasil, ela vai encontrar aqui, o brasileiro ele vai dar uma infinidade de sabores. Quando você vai numa pizzaria, que você abre o cardápio, tem mais de 20, 30, 40, 50 sabores de pizza que o brasileiro consegue transformar isso. E com a religião não seria diferente. A religião Umbanda, ela vai pegar todos esses elementos. Elementos católicos, elementos judaicos, elemento maçônico, elementos maçônicos também, por que não? Elementos indígenas, elementos do candomblé, e vai fazer uma grande mistura para mostrar este Brasil. Isso é a Umbanda, que traz todos esses elementos aí junto. Algumas pessoas, mas vou voltar a citar novamente, né, os estudiosos da religião, costuma dizer, costuma afirmar, a gente tem que ter muito cuidado com quem afirma algo, com quem é incontestável nas suas afirmações. Costuma afirmar que a Umbanda é algo bagunçado, é algo que não cresce por conta de uma bagunça que eles classificaram. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a Umbanda ela é livre. Se eu fosse comparar com outras religiões, se eu fosse pegar, por exemplo, a religião cristã, principalmente a religião católica ou a evangélica, ou até o próprio islamismo, eu vou dizer, essas religiões, ela tem um livro, vamos chamar um livro de lei, que é o livro sagrado, né, a Bíblia, dentro da religião católica. Dentro do islamismo tem o Alcorão, que traz até inclusive alguns trechos da Bíblia, e essas religiões seguiam por esse livro. Vai ser criado o que nós vamos chamar de dogmas ou rituais da igreja, onde em todo lugar se segue esse dogma. As religiões de matriz africana, em geral, e com a Umbanda não seria diferente, ela não traz para si esse livro sagrado, esse livro de regra, onde diz que uma coisa é certo, pronto e acabou. A Umbanda ela deixa livre. Um exemplo que eu poderia dizer é cada casa de Umbanda ela tem o seu chefe, que se eu fosse comparar com a Igreja Católica eu diria, cada casa de Umbanda tem o seu próprio Papa, que tem os seus segmentos, que tem os seus costumes, que tem os seus rituais.
A Umbanda, ela não existe um livro sagrado que dita as regras. A regra principal está aqui e aqui. Mente e coração, trabalhando junto, no amor, no respeito, na humildade, na caridade. E isso é a Umbanda, onde cada um busca dar o seu melhor, sem ter que dar satisfação a ninguém. As religiões de matriz africana costumam fazer isso, costumam seguir apenas a caridade. Eu não estou aqui criticando as demais religiões, dizendo se faz ou não caridade. Eu estou dizendo que não segue uma regra, não segue uma única lei. E isso faz com que não há dentro das religiões de matriz africana uma unidade. Não existe um líder único. Não existe, vamos chamar, né, entre aspas, um ditador. Quando eu falo ditador, eu não estou usando no sentido de perverso, mas alguém que dita as regras. É isso que eu estou dizendo. Não existe na Umbanda essa pessoa que dita as regras a seguir. A Umbanda é muito livre. Ela acolhe todos que vêm. E cada um tem o direito de se manifestar do jeito que o coração lhe convém. Se é certo ou errado, quem vai julgar é Deus. Não é nós que vamos dizer se é certo ou errado. Então hoje a Umbanda, ela não está preocupada se cresceu, se tem tantos fiéis, se tem tantos templos, se tem isso, tem aquilo. Não é essa a preocupação. Cada casa está ali para fazer o seu trabalho, fazer a sua caridade. E cada um é responsável por suas ações. No dia de prestar conta, cada um vai prestar suas contas. Talvez seja isso que, não sei se é isso que incomoda tanto os doutores da lei, aí, os doutores das leis da religião, que acaba por criticar tanto. Bem, é isso. Falei um pouquinho da Umbanda, a gente não aprofundou muito. Os vídeos a princípio vão ser curtos, vídeo aí de 10, 15 ou 20 minutos. E não dá para falar tanto, se aprofundar tanto nos assuntos, pois o assunto religioso ele é algo que demanda muito tempo, muito conhecimento, né? Eu não estou aqui para dizer se sou detentor do conhecimento religioso. Eu estou falando como estudante de história, professor de história. Eu estou falando como um frequentador de uma casa, um religioso, um homem que tem fé. Não estou trazendo aqui verdades absolutas ou certezas absolutas. Pelo contrário, estou trazendo a minha opinião, que é baseado no senso comum, mas é baseado também dentro dos livros de história, da qual eu estudo, gosto muito de ler, né, dos períodos da faculdade, que passei na Faculdade Federal. E é isso, a gente vai estar aí tentando fazer outros vídeos falando sobre outros assuntos. As críticas são bem-vindas, né? Eu não vou aqui dizer, só crítica construtiva. Eu acredito que todas as críticas são construtivas. Quem quiser discordar do que eu falei, pode ficar à vontade também. Isso não vai incomodar, pelo contrário, faz enriquecer, porque quando a gente ouve opiniões diferentes, nós temos a oportunidade de ver, ouvir e entender visões diferentes. Então fiquem à vontade aí para comentar aí sempre que quiser. Valeu!